Olá, irmãos, graças e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maciri, esse é o canal Reino de Cristo. Se você é novo, seja bem-vindo. E se você já faz parte do canal, você é sempre bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre algumas coisas que estão relacionadas aos pés da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. E na verdade aquela estátua está profetizando impérios, está profetizando nações, né? Aqueles animais são reinos, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, tá? Eu vou dar ênfase, né? Quero focar no quarto animal. Por quê? Porque ele é o mais, eu entendo, acredito que a maioria vão concordar comigo, ele é o animal mais difícil de se entender. Até o próprio Daniel achou isso bem admirável, porque o quarto animal ele é muito enigmático, sabe? E por muito tempo eu não sabia interpretar isso, né? Mas depois tive a misericórdia e o Senhor me alcançou e eu consegui, né? Começar a entender. Eu tô para montar um estudo também, falando, né? Sobre a estátua, sobre as partes ali da estátua ali, sabe? E botar isso numa linha do tempo, né? Em paralelo com o nosso tempo, né? E comparando ali algumas coisas, né? A gente sabe que existe erros, né? Do calendário hebraico, calendário gregoriano, que é o nosso calendário hoje, né? Entre outros calendários, né? Tem outros também. E ali a gente consegue fazer através uma leitura dos tempos através da estátua, para a gente não se perder no tempo. Ela serve para isso também, né? As profecias também servem para a gente se localizar. Então, eu quero fazer um estudo mais detalhado sobre isso. Mas hoje eu queria apontar aqui alguns detalhes do quarto animal. O quarto animal ele é um mistério, certo? E eu estava um dia desse conversando com uma pessoa e falei, né? Antes eu achava, né, quando não tinha muito entendimento, quando eu comecei a estudar, eu achava que a divisão, né, a perna, começava ali em Constantino, que é quando começa a ter um Império Romano Ocidental e Oriental. Não que o Império Romano já não dominasse no Oriente, ele já dominava, desde 63, se eu não me engano, de Cristo. Se eu não me engano é 63, né, na época do Alto Império Romano, tá? O Império Romano teve 4 etapas, pelo menos até hoje que a gente consegue ver 4 etapas. Realezas, né? Alto Império, Baixo Império e Papa, que é o que a gente vive hoje, né? É uma Roma papal. Então, isso daí é indiscutível. Mas, olhando ali na era do Alto Império, você tem em 63 a.C. o Império Romano dominando o Oriente. Antíoco Epífanes cai, né? Que era o resto ali, né? Ele era o último ali, o derradeiro, né, de Alexandre, o reino da Grécia. Ele cai ali, né, tem aquele período macabeu também. Então Antíoco Epífanes, ele cai ali e Roma começa a dominar ali. Mas, uma divisão, assim, entre aspas, né, uma divisão visível é quando Constantino meio que domina, né, e ele cria onde hoje é a atual Istambul, capital da Turquia. Ele cria ali Constantinopla, a cidade de Constantino. E ali eu achava que começava aquela questão da divisão, mas não é. Na verdade, a divisão já começa lá no ano 63, quando Roma começa a dominar. Por quê? Porque até então, o que a gente entende é o seguinte: até então os reinos que dominavam Israel, subjugavam Israel, que as cabeças da besta são contadas a partir desse princípio básico, de que tem que ter dominado Israel. Esses reinos, por exemplo, o Egito, era mais ali para o Oriente, o Império Assírico, não Síria, tá? Não é a Síria de hoje, a atual Síria ali, perto do Irã, do Iraque, não, tá? Tô falando do Império Assírico, né? O Império não tem nada a ver com a Síria, embora o Império Assírico, por demarcação, né, geográfica, abrange o que hoje também é conhecido como Síria, tá bom? E aí entra alguns detalhes, né? Não só, são alguns detalhes, né?
Aí tem depois o Império Babilônico, que também é oriental. Aí você tem o Império Grego-Macedônico, que é o Império da Grécia, que também era oriental. Embora a Turquia ali, né, ela fica... Não, Turquia não, perdão. Embora o Império Grego-Macedônico, o Império de Alexandre, ele atropelou o Oriente Médio todo, né, praticamente. Então, assim, mesmo olhando para isso, os impérios até então eram orientais. Agora me surge na história, em 63, para dominar Israel, um novo império. Por que novo? Porque ele, diferente dos outros que já eram oriental, esse era ocidental, vinha de Roma. E era uma Roma, muitos não conhecem, ou não tem esse conhecimento, mas falo para você, era uma Roma avassaladora. A gente sempre fala de Alexandre, porque Alexandre em pouco tempo conseguiu o que conseguiu, mas Roma foi um império de avanço e poder. Em outras palavras, tecnológico. É claro que era uma tecnologia atrasada em relação à tecnologia que a gente tem hoje, mas era tecnologia. Então, ali já começa, porque ali você tem então Oriente e Ocidente já agora fazendo parte de um mesmo império, coisa que antes não tinha acontecido, por isso duas pernas. Tá? E o ferro não significa Roma, como alguns botam. Roma faz parte do ferro, mas Roma não é exatamente o ferro. O ferro é a tecnologia que estava no Império Romano. E essa tecnologia ela vai avançando. E você pode ver que só na época do ferro, né, ali, mais para baixo dos pés da estátua, é que acontece a primeira, a segunda, a terceira Revolução Industrial. 1914 acontece a Primeira Guerra Mundial. Isso é uma data que você deve anotar, porque os pés, a gente se pergunta, poxa, tem onde vai as pernas? Não tem como entender de outra maneira, querido, mas os pés começam, os artelhos, onde começa a misturar barro com ferro, é aonde que tá? Tá naquele período ali de Primeira e Segunda Guerra Mundial, aonde com muito detalhe a gente pode ver também algumas coisas acontecendo. Por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, surge uma organização chamada Liga das Nações, que era para evitar que acontecesse, né, uma Segunda Guerra Mundial, o que não deu certo, aconteceu, né? Aí você vê que aquela Primeira Guerra Mundial, que dura ali mais ou menos de 1914 a 1918, mais ou menos 4 anos, ela volta a se repetir em 1939, vai até 1945, se eu não me engano, tá? As datas podem estar um pouco erradas, mas depois eu vou estar colocando ela certinho na hora de editar o vídeo ou nos comentários, tá? Então, a partir dali você tem o que? Não deu certo, a Liga das Nações falhou. Aí o que eles fazem depois da Segunda Guerra Mundial? ONU, Organizações das Nações Unidas, e aí tá um grande X. Não só a ONU, tem outras organizações. Organizações que defendem a liberdade da Palestina, organizações que defendem, por exemplo, o Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. São essas cabeças, são cabeças, né, assim, entre aspas, não estou dizendo que é a cabeça da besta todas essas, tá, gente? Mas são cabeças que estão aí empenhadas em fazer o mundo andar de uma forma que deve ser, que para o ver deles deve andar. E isso dali começa quando? Começa ali, a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E bem depois se eu não me engano, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a queda do Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano talvez seja ali a parte superior aos artelhos, tá? A gente tem que entender que as pernas, quando a gente fala das pernas, a gente tem que definir Oriente e Ocidente, porque ela está acontecendo Oriente e Ocidente. Por exemplo, quando o Império Romano Ocidental, aquele que conquistou lá Jerusalém, derrotou Antíoco Epífanes, quando ele cai no Ocidente para os bárbaros, aquelas invasões bárbaras, lá no Oriente o Império continuava na linhagem ali de Constantino, na verdade, aquele padrão de Constantino, né? Virou Império Bizantino, mas era o Império Romano ainda. Assim, embora mudou o nome, mas tinha quase toda a virtude do Império Romano, tá certo? E aí outro ponto que a gente deve notar também é que esse Império Bizantino, ele vai cair mais à frente para o Império Turco Otomano, ou seja, a perna do lado oriental
tá ainda acontecendo. Aí você pode perguntar, e no lado ocidental? Roma caiu, acabou? Não. Roma caiu, começou o quê? As invasões bárbaras. Os francos dominaram. Basicamente depois... você pode pesquisar aí também sobre os povos bárbaros, invasões bárbaras. Eram muitos povos. Império Carolígio, você pode pesquisar aí também na história. Demarcação geográfica, você vai entender mais ou menos ali onde eles habitavam, né? E o que aconteceu. Esses povos começaram... Foi através desses povos, essas invasões, que Roma Ocidental cai. Ele vai perdendo força por algumas outras razões. Não era simplesmente invadir e acabou, não. Tinha razões para essas invasões acontecer. Mas foi basicamente as invasões bárbaras que derrubou o Império Romano no Ocidente. E aí depois do Império Romano no Ocidente, que já era a era do Baixo Império, começa o papado. Aí entra toda aquela história, né? A igreja ali, Lutero. Isso tá mais ou menos um pouco ali para frente. Ou seja, a perna do lado do Ocidente ainda está acontecendo. Quando chega na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial envolve ali Oriente e Ocidente. São países envolvidos ali, Oriente e Ocidente. Muitos danos, muitas perdas, muitas evoluções aconteceram depois disso. E daí para cá, a tecnologia ela despontou, tá? Beleza? Depois disso, então, a tecnologia despontou. Há menos de 100 anos, não tem 100 anos, há menos de 100 anos, olha o que aconteceu com a tecnologia. Olha onde a gente chegou com a tecnologia. A tecnologia do Império Romano, que em 63 antes de Cristo, conquista o Oriente, principalmente aquela demarcação ali onde estava Israel. Olha hoje, o que a gente tem em menos de 100 anos. Em menos de 100 anos, o Império Romano, ele durou praticamente aí quase 500 anos, né? Assim, eu tô falando dominando o Oriente Médio e a parte, tá, gente, de Israel. É lógico que o Império Romano tem... Quando o Império cai, ele tinha mais ou menos já quase 1000 anos de existência. Porque ele já existia, tá? Na época da realeza. Você pode depois pesquisar como é que foi fundado Roma. Roma já foi a cidade do mundo. Passam pessoas conhecidas, buzina, gritar oi, mas é isso aí. Então, Roma já foi a cidade espelho mundial, tá? Roma já foi a capital do mundo, podemos dizer assim. Era a cidade onde as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, como é que isso pode acontecer? E hoje, quando a gente olha, por exemplo, para a tecnologia, a gente se pergunta como isso pode acontecer. E agora entra o ponto. Eu estava conversando um dia desse com uma pessoa e a gente estava falando da Grande Babilônia, que é o sistema, né? Que faz parte do quarto animal. Por isso que eu falei do quarto animal. Ele é cheio de detalhes. O quarto animal, ele tem muitos detalhes, muitos. E um deles, não mais importante nem menos importante, é o seguinte. Quando a gente vai, por exemplo, no Google, digita assim, por exemplo, demarcação do Império Turco-Otomano. Aonde o Império Turco-Otomano se originou? Ou onde o Império Turco-Otomano governou, tinha mais poder, menos poder. Todas essas coisas têm relatos históricos e estão, de alguma forma, contidos aí na inteligência artificial. E toda vez que a gente acessa aquilo dali, seja por microfone, seja escrevendo, a gente está treinando a inteligência artificial a ficar mais inteligente, olha só. E para que isso? Para acontecer a perseguição, sabe? Para que possa ser identificado. Como que o YouTube identifica? Por exemplo, ó, eu vou colocar um vídeo. Eu vou subir um vídeo, fazer um upload de um vídeo aqui para o YouTube. Ele passa por alguns procedimentos. Você vai olhar que ele vai carregar, processando, enviando, para depois ficar pronto. O que é aquilo dali? Aquilo dali é um robô, né? Algoritmo. Vendo se tem alguma palavra-chave, alguma imagem-chave ali que precisa ser tirada, desconsiderada, para fazer o bloqueio do seu upload, se for o caso. Algumas coisas ainda passam, porque a inteligência artificial ainda não é suprema. Ela não tem ainda uma forma totalmente onde você pode dizer segura, tá? Ela está ainda em processo de construção. Mas é essa tecnologia do fim. Nós estamos vivendo a era do barro e do ferro. O ferro é a tecnologia, o barro, quando vai falar lá em Daniel, o barro é o barro do olheiro. Você pode ver que Israel é comparado
com barro na mão do olheiro, né, um vaso ali sendo moldado. O homem é feito da terra, do pó. Então quando fala de barro do olheiro, principalmente olheiro, na Bíblia, quando a gente olha o olheiro, ele é uma figura de Deus moldando alguma coisa na nossa vida, no nosso caráter. A gente usa muito essa mensagem e não está errada. Não está errada. O olheiro, ele aponta para um homem, é um homem na verdade, né? O olheiro é um homem, mas também aponta para o grande olheiro, aquele que fez os vasos de ira e os vasos de misericórdia, né? Tô falando isso propositalmente, né, para você lembrar de que Paulo fala lá em Romanos, né? Então, você vê que agora a gente tem essa mistura do homem com a máquina. O homem e a máquina, eles andam para ser um. Eles andam junto para ser um. Quando começa a era do pés da estátua ali, começa, né? Se eu não me engano, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a terceira e última revolução industrial até os nossos dias, né? Não é a última. Eu acredito que há não só eu acredito, mas a própria... Se você for estudar isso aí, for meditar sobre as revoluções industriais, os pessoas que... professores, né, de história, geografia também, eles vão dizer que há uma quarta revolução industrial, a 4.0, que seria a quarta revolução industrial. Agora a pergunta é, o que seria então o pilar, né, o centro dessa quarta revolução industrial? A inteligência artificial. A inteligência artificial, ou seja, o homem. E esse avanço da tecnologia, onde o ferro e o barro sejam ligados, mas eles não se grudam, tá? Ferro e barro são componentes diferentes, você sabe, né? Quem trabalha um pouco aí com minério, essas coisas, você sabe que existem outras coisas que não tem como ser unidas, né? Você pode forjar alguma coisa ali para segurar, mas unir não tem como. E o barro e o ferro não se unem. E de maneira nenhuma, não tem como soldar o barro no ferro. Você pode pegar o barro, moldar ele em volta do ferro ali, ele vai ficar, mas ele não vai se unir a ponto de virar um. Uma hora ou outra ele vai ser destruído pelo tempo, pelo calor, o barro vai secar, vai cair, alguém vai vir, vai destruir, porque não se gruda, tá? Agora, arrancar ferro do ferro, aí não é um trabalho comum. Você precisa de derreter para poder fazer a extração. Por quê? Porque se tornou um, entende? Não tem como você quebrar o ferro para tirar, extrair ferro do ferro, né? Claro que ferro se quebra, gente, não tô falando isso. Vocês estão me entendendo. Só quer dizer que é o seguinte, barro e ferro não tornam um. Eles nunca vão ser um. Então o homem e a tecnologia, né, ou seja, a inteligência artificial, na verdade a tecnologia, eles caminham para ser um. E essa visão que eles têm de o homem e a tecnologia sendo um, é o que chama-se de inteligência artificial. Por isso chama-se inteligência. Parte do homem, é como se fosse um robô humano. Ou um humano robô. Entende? E isso já tem trabalhos e mais trabalhos aí para isso acontecer. Tem até datas. Alguns falam, até o ano tal, até tal tempo, isso vai acontecer. Você pode pesquisar. Não quer dizer que seja exata aquelas ordens. Vai acontecer conforme Deus permitiu, conforme Deus quer que aconteça na profecia, mas vai acontecer. Mas ele já tem data para essas coisas, né? A inteligência artificial é isso. É a unificação do barro e do ferro, que são homens e tecnologia, avanço, revoluções industriais. E a gente bate para essa quarta e última revolução, que é a revolução 4.0. Que é da inteligência artificial, a tecnologia unida ao homem. E aí a gente tem vários pontos que a gente pode abordar. E quando a gente acessa, como eu estava falando aqui lá, a gente está treinando a inteligência, a gente está edificando também, de certa forma, essa grande Babilônia, esse sistema. Por isso que existe uma mensagem que é nojenta, tanto quanto as mensagens que diz que a igreja é aquele templo literal, que ali é a casa de Deus, são mensagens inúteis, mensagens que mais atrapalha do que edifica, dependendo da situação. Existe uma outra mensagem que diz, eu saí do sistema, não faço mais parte do sistema. Você está no sistema, você faz parte do sistema, quer você queira ou quer você não queira. Agora, um dia você vai ter que sair daí. Por enquanto, eu estou caminhando aqui agora, por exemplo, num ambiente mais natural, tipo, aqui é mais roça, né? Não que a cidade onde eu moro aqui seja uma cidade grande, aqui é interior do estado do Espírito Santo, então por si já entende que não é uma grande cidade, mas é uma cidade. Só que essa parte que onde eu estou aqui agora caminhando, que é bem para cá da minha casa, de onde eu moro, que já é um bairro bem afastado também do centro dessa cidade, e então aqui já é mais considerado roça, né? Mais natural.
Então, que você consegue ouvir mais os passarinhos, o ar já é diferente. Cara, eu moro um pouco distante daqui, um bocado. Não é muito, né? Um pouquinho. Anda mais ou menos em 5 minutinhos a pé daqui onde eu tô aqui, sabe? É pouco. Aqui tem de tudo. Então, aí, agora subiu um cheiro horroroso aqui. Um cheiro de gasolina. Mas quando não tá passando nada, e eu saio de lá onde eu moro até aqui, aqui não tem energia, aqueles montes de fio por cima da gente, poste, nada disso, tem nada disso. Aqui, o que clareia isso aqui à noite é apenas a lua, a luz da lua ali, tá? Mais nada. A noite aqui é isso daí. Então, você vê que o cheiro é diferente, o ar que você respira é diferente, é leve. Isso aqui é muito bom. Às vezes eu gosto de vir para aqui, orar, gravar, meditar, venho passear com as minhas filhas. Enfim, né? Voltando para o assunto. A pessoa fala assim, estou fora do sistema. A gente está dentro do sistema querendo ou não e a gente está trabalhando. Né? Quando a gente, por exemplo, vai lá digitar alguma coisa acerca dessas coisas, igual a gente está comentando aqui, o que está acontecendo? A gente está edificando, a gente está ajudando a edificar, a gente está trabalhando na edificação. Claro que a gente está fazendo a parte, a gente está usando isso, agora vem a parte do usar mal e usar bem. A gente está usando isso para fazer coisas boas, se a gente estiver fazendo, é óbvio. Mas a gente ainda está no sistema. Que tem uma galera que vai fazer culto em casa, não que seja errado, e na verdade é isso que vai acontecer no tempo do fim. Mas eles falam assim, sai do sistema. Eu continuo usando a internet, continuo no banco, tem aplicativo do Nubank, aplicativo do Banco do Brasil, aplicativo que eu tenho, né? Tô falando dos que eu tenho. Tem, por exemplo, os próprios aplicativos que a gente usa foram elaborados por quem? Por pessoas que estão dentro do sistema, trabalhando para o sistema, ou por bem ou por mal, mas estão dentro do sistema. Quando a gente usa a nossa conta da Microsoft, por exemplo, para usar, por exemplo, eu estou falando da Microsoft, que eu acredito que quase todo mundo usa um sistema operacional da Windows, né? Que é da Microsoft. Quando você tem uma conta ali, quando você está usando aquilo dali, mesmo que você não tenha uma conta, você está participando de algo que faz parte do sistema. Você está de alguma maneira conectado. É como se, por exemplo, o cara vai assaltar um banco. Eu conheço ele, eu não sei que ele vai assaltar o banco. Ele me pede uma carona. Pô, Thiago, tá indo pra rua? Pô, me dá uma carona até ali. Ou eu mesmo ofereço. Tá indo pra rua? Entra aí. Você vai pra onde? Vou parar em frente ao banco ali. Entendeu? Atravessando a cidade aqui. É estado do Rio. Ele tem os bancos, né? Aqui também tem. Se não me engano, que eu acho que só tem um ou dois. É só dois. Lá, a maioria tá lá. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Aí o cara fala, não, eu vou ficar ali no... Você tá indo pra onde, Thiago? Eu falo, não, eu tô indo pro centro. Ah, me deixa ali perto do Itaú. Beleza. Aí chega lá, o cara faz o que tem que fazer e rouba o banco. Eu fiz parte do assalto, sim ou não? Fiz, só que de forma inconsciente. Ou seja, eu trabalhei na edificação do assalto do banco, mas porém eu estava fazendo o que era bom. Eu estava dando a carona para a pessoa que eu conheço. Isso é bom. Estava ajudando ele. Porque um dia eu também andei a pé, né? Exemplo, né? Ou de repente esse rapaz tinha carro, nesse dia estava o carro quebrado. Só para você ter uma ideia. É a mesma coisa. A gente hoje acessa, baixa aplicativos. Eu uso o My Bible para poder estudar a Bíblia, que eu não tenho condição ainda. Assim, a gente pode até se esforçar, né, irmão? Para poder comprar um aplicativo melhor, né? Um outro aplicativo, até mesmo um programa, né? Para colocar no computador e tal. Porém, mas o que eu uso agora é esse. É gratuito. Eu estou utilizando de uma coisa que faz parte do sistema, querendo ou não. A Bíblia que a gente compra, você acha que Deus queria que as cartas fossem vendidas? Por exemplo, Paulo escreveu as cartas, deu na mão de alguém, agora vamos fazer as cópias e vão vender. Não era isso. Vão fazer as cópias e vão distribuir. Não é vender. Mas hoje, a indústria vende Bíblia. É uma coisa má ou uma coisa ruim? O fato de você comprar a Bíblia, estudar e aprender sobre a palavra de Deus, isso é bom. Mas o comércio é ruim. Ah, você participa do comércio? Sim. Mas de forma o quê? Pô, de uma forma meio que inocente, né? Você precisa de fazer aquilo. Você come, você faz compra. Você precisa. Mas você está fazendo parte, está edificando. E quando a gente acessa, por exemplo, a inteligência artificial, seja no Google, seja em alguma conta, seja o que for, o Google Drive, a nuvem, sei lá, o que você for usar. Estou dando exemplo aqui da inteligência artificial, né? Vai estar relacionado à inteligência artificial. Você está treinando ela.
aquela inteligência artificial que vai dar até origem a uma imagem para besta, ela só vai chegar àquele nível por conta de muitas pessoas, inclusive a gente, que acessa ela, entendeu? Só para você ter uma ideia. Então a gente está dentro do sistema. Então essa mensagem, sai do sistema, isso aí é mentira. A gente ainda está no sistema. Agora o dia que a gente abandonar tudo isso e começarmos a nos reunir, sermos perseguidos, aí sim. Aí vem a mensagem do Apocalipse, sai dela, povo meu. Ou seja, sai dela, povo meu. Aí tem a mensagem do deserto e tudo mais. Então, gente, é isso que eu queria falar nesse vídeo, tá certo? Tem muita coisa ainda para ser falado sobre o quarto animal, mas basicamente era isso que eu queria falar. Que vocês possam meditar, né, nesses vídeos aí. E que eu tenho colocado. Tenho trabalhado em algumas coisas e melhorar o canal. Tenho colocado vídeo aqui do Luiz, tá? Do Luiz Shimoyama, do canal Reino Eterno. Tem outros irmãos também que eu tenho colocado vídeo aqui. Eu tô para fazer uma live sobre as nações, tá? Mas a gente vai abordar a questão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia vê. Como que a Igreja Adventista do Sétimo Dia vê essas nações, que a igreja vai reinar sobre elas, né? O que seria isso? Como é que eles creem? Qual a explicação que eles têm? Qual o texto que eles usam, tá? Aí eu vou estar fazendo uma live aí com um amigo meu, que é o Felipe André. Eu troco a ordem do nome dele, não lembro agora. Mas é alguma coisa assim, tem Felipe André. Eu vou estar fazendo com esse meu amigo aí uma live, né? E a gente vai estar, o tema vai ser abordar essa visão, né? Adventista aí, dos adventistas, né? Que eles têm, né? Sobre as nações, tá bom? Então é isso aí, tá bom? Vê aí os comentários, vê nos comentários aí se vai ter alguma coisa aí, talvez deixar alguma coisa. Eu acho que eu fiquei de deixar alguma coisa. Se eu não conseguir deixar na edição do vídeo aqui, porque meu tempo tá meio corrido para editar vídeo, mas eu deixo na descrição alguma coisa que ficar em falta aqui, tá bom? E qualquer coisa vocês também me lembram, se eu tiver falado alguma coisa errada, vocês podem me corrigir nos comentários, para que a gente também possa assim ajudar outras pessoas a compreender, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo e é isso aí, tá bom? Ajuda o canal a crescer aí. Só isso que eu queria falar pra vocês. E no mais, Deus abençoe e até os próximos vídeos. E vamos fazer mais vídeos, tá? Sobre o quarto animal, porque é muita coisa. Eu falei aqui coisas que estão anotadas lá em casa, nos meus estudos. E também tem algumas coisas já guardadas aqui na mente. Mas ainda há muito texto para ler, há texto para cruzar. Tem teclas de atalho, né? Assim como no computador, a gente está falando de inteligência artificial, assim como o computador, né? Seja qual for o sistema operacional, ele tem teclas de atalho, combinações que nos levam a funções que a gente poderia estar tendo que acessar um monte de lugar para poder conseguir acessar, e a gente consegue acessar combinando 2, 3 teclas ali e tal. Então, na palavra de Deus também, quando a gente pega algumas referências, somando uma com a outra, a gente abre uma aba nova, com informações que a gente demoraria mais tempo para poder compreender, tá bom? Então é isso aí, a gente vai estar falando sobre muitas outras coisas ainda. Então agora eu fui mesmo, tchau!